Mas, meu irmão, só para também aproveitar e já dar a abertura, e depois eu vou passar a palavra para o presidente Celso, é uma série de encontros que nós estamos fazendo com o maior prazer aí, já vejo muitos interessados, muitas pessoas aí na qual querem aprender, e a gente tem certeza absoluta que a gente vai cada vez mais fomentar isso pela Fundação Milton Campos, sincronizadas com o partido em nome do nosso presidente Celso Bernardo. Então, a gente quer cada vez mais dar esse conhecimento. Então, por favor, fiquem à vontade, o Zeca é craque, desculpem aí não acompanhar, porque eu estou em sessão e estou dentro do carro, indo para lá, me encontrar lá com o pessoal, e daí, então, vou deixar vocês aí ao comando do Zeca e do presidente Celso. Presidente Celso, dá uma palavrinha aí para o pessoal, presidente. Bom, inicialmente, muito boa noite a todos os nossos vice-prefeitos, vice-prefeitas, aos nossos assessores de comunicação e uma palavra muito especial ao nosso presidente da Fundação Milton Campos, deputado Covatti Filho, ao Zé Honorato, nosso professor, que vai conversar aqui sobre comunicação, vai conversar com os vice-prefeitos e com os assessores de comunicação da prefeitura. É muito importante essa capacidade de comunicação e temos aqui uma pessoa que realmente conhece muito bem essa área. Eu quero, em nome do Progressista do Rio Grande do Sul, dizer muito obrigado à Fundação Milton Campos, que está patrocinando e organizando esses cursos importantes, preparação para a gente enfrentar o dia a dia. Eu sempre digo que quem faz o bem tem que mostrar o bem que faz. Quem faz o bem tem que mostrar o bem que faz. As pessoas devem comunicar, devem mostrar à sociedade aquilo que está sendo feito na gestão. Nós temos 62 vice-prefeitos que foram eleitos junto com a chapa progressista, quer dizer, a chapa pura, como se diz. Progressista, prefeito e vice-prefeito 62. E temos coligações com 16 partidos. É muito importante mostrar esse plural, né? Vários partidos de todas as matizes, esquerda, direita, centro, afinal de contas, estamos coligados. Por quê? Porque para nós a gestão municipal, o município realmente é que interessa muito. Nós somos um partido municipalista de valorização do poder local, e nós nunca vetamos coligações com nenhum partido, sempre damos autonomia para os municípios, para que os municípios promovam as coligações. Então, quero saudar os prefeitos que foram eleitos na chapa progressista, quero saudar os vice-prefeitos de outros partidos que nos dão a honra de integrar o nosso grupo de vice-prefeitos, dizer muito obrigado a vocês, desejar uma boa gestão. O nosso compromisso realmente é de valorização do poder local. Esses cursos agora com o nosso professor Zeca é para conversar sobre aquilo que interessa das relações, da comunicação que nós temos que ser com as pessoas, valorizando esse diálogo, que é um instrumento permanente de trabalho. Portanto, o Roberto Sosso aí que coordena, que ajuda o Covatti na Fundação Milton Campos, a Ellen, que eu vi aí também, muito obrigado a vocês. Precisamos ouvir o Zeca Honorato. Eu quero também pedir licença a vocês, eu tenho um compromisso com o Movimento do Afro hoje, que já é uma live de preparação do dia 13 de maio, então o Movimento Afro está fazendo também nesse mesmo horário. Então eu deixo um abraço a vocês, quero dizer muito obrigado a nós, que fomos, aí está o Gilmar, está o Sérgio Gilmar, nosso vice-prefeito de Tavares, o Sérgio lá de Garibaldi, eu vi ali, quem mais que eu estava vendo de vice-prefeito? O Marcelo Dombé, que não está aparecendo o semblante aqui, mas é o nosso vice-prefeito de Vacaria. Então quero deixar um abraço a vocês, dizer muito obrigado em nome do Progressistas, muito obrigado à Fundação Milton Campos, trazer aqui um abraço do nosso senador Luiz Carlos Reis, que está lá envolvido com a CPI, um abraço dos nossos deputados federais, dos nossos deputados estaduais, enfim, da família progressista, que é muito grata a vocês. Eu sempre digo que a gente expande retrai a nossa vida de acordo com a nossa coragem. Então, já vocês tiveram coragem de concorrer, fazer coligações, buscar realmente, quando a gente não pode ter uma chapa própria, às vezes fazer coligação com outro partido, mas o importante é que vocês estão honrando muito progressistas e tenho certeza que teremos uma gestão eficiente, com resultados, em favor dos verdadeiros interesses do povo de cada município. Muito obrigado, que Deus acompanhe todos vocês, uma feliz gestão e desculpe não ficar até o final, porque tem esse compromisso com o Movimento Afro, daqui a alguns minutos também, para participar de uma live lá em razão do dia da escravidão e do dia 13 de maio, que é comemorativo, a exemplo do dia 20 de novembro, tem duas datas aí que o Movimento Afro comemora, 13 de maio e 20 de novembro, né? Então, muito obrigado a vocês, prazer revê-los aí, saúde e paz e que Deus nos acompanhe. Obrigado. Zeca Honorato, é contigo, então.
Tá bom, obrigado, presidente. Obrigado, Gilmar. Um abraço para ti. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Marcelo, não vi aí. Celso, deputado Kovács Filho, também, em nome da Fundação. Nós estamos indo para o nosso 5º encontro dessa série de conversas e workshops e palestras, cada um deles direcionado, né, para um público diferente, mas como é aberto, democrático, muita gente acaba repetindo, eu acredito, vou atribuir isso ao interesse e ao nosso conteúdo que acaba sendo útil. Então, eu vejo gente que acaba aqui pela 5ª vez e fico muito feliz com isso. E, claro, a gente também tem um compromisso de trazer sempre alguma coisa nova, embora o tema seja recorrente, que é a importância da comunicação na construção do mandato, mas é legal que a gente traga sempre alguma coisa nova, até para, digamos assim, premiar aqueles que assistem mais de uma vez, que isso para nós, para mim, um orgulho muito grande. Até começando de algo bem contextualizado do momento, eu vivo sempre acompanhando, claro, né, todas as movimentações do cenário político, e não só do cenário político, porque eu sou publicitário, para quem não me conhece, eu trabalho com publicidade de empresas há 25 anos, mas nos últimos 15, de uma forma muito especial e paralela à minha atividade na comunicação empresarial, com marketing político, e agora, mais recentemente, também cuidando da imagem da carreira de atletas e artistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito similar, né? É muito próximo aquilo que tem relação com a natureza desse trabalho, que é de controle da narrativa, de controle da imagem, e de a gente não fazer algo assim aleatório, a gente fazer algo que tenha, digamos assim, causa e consequência, que tenha uma noção de tudo que a gente faz acaba repercutindo. Então, é uma coisa importante que a gente fale, porque nós estamos vivendo a era da comunicação, né? Nada mais batido do que dizer isso, mas com todo esse repertório de ferramentas à disposição, é natural que gere até uma certa ansiedade, porque, poxa, não é 1, nem 2, nem 50 que eu conheço, são muito mais que ficam assim, ó, puxa, eu tenho tantas redes sociais, tantas ferramentas para usar hoje, e eu estou ansioso porque hoje eu não postei nada. Isso é muito comum, né? Mas calma lá, a gente até pouco tempo atrás tinha só os veículos ditos tradicionais, então eu nem tinha a chance de ser diário, de ser frequente. Claro que eu vou aproveitar o benefício dessa questão mais corriqueira e rotineira que eu tenho hoje à disposição, gratuitamente, na grande parte, mas eu também não posso fazer disso aí uma panaceia, assim, um remédio para tudo. Então, eu tenho que ter alguns cuidados para não virar arroz de festa e também para não fazer o dedinho nervoso, que eu sempre digo, né? Postei porque tinha que postar. O meu público estava 2 horas sem receber nada. Gente, é bem comum eu ouvir isso. Mas como assim 2 horas sem receber nada? O teu público estava vivendo, né? Estava vivendo, cuidando do filho, do trabalho, do futebol, da cerveja, do supermercado. As pessoas têm vida. Então, elas não dependem da gente para organizarem os seus dias. Nós temos que, enquanto comunicação, levar uma informação que seja útil para ela trazer para ela uma, digamos assim, mais uma contribuição para ela tomar uma decisão, para ela se posicionar. Mas, assim, a informação não pode ser aleatória, nem de qualquer forma, e nem a toda hora. É isso que eu defendo. Outra coisa que é importante, que a gente sempre bate e vai bater, que é o seguinte: a comunicação de uma prefeitura, de uma gestão, ela não é a simples divulgação dos atos que a gestão pratica. Embora o presidente Celso colocou uma coisa que ele sempre coloca, que eu acho bem pertinente, né? Não sei como é que é a frase, né, Celso, que tu usa, mas aquilo que a gente faz de bem tem que ter, a gente tem que ter a capacidade de divulgar, né, as coisas boas, até porque claro que eu estou me apropriando da frase, não é bem assim, né? Mas claro, a frase é muito simples. Quem faz o bem tem que mostrar o bem que faz, né? Olha aí, ó. Quem faz o bem tem que mostrar o bem que faz. Até porque, né, Celso, somos todos, de alguma forma, você, sobretudo, que tem mandato, uma categoria que é muito visada, né? Visada pelas notícias negativas, visada pelo revés
né, que muitas vezes acaba, pelo excesso de coisas negativas que aconteceu nos últimos anos, acaba sobrecarregando a imagem dessa categoria. E é um fato, né? Quase, em algum tempo, virou até quase palavrão, né? A pessoa dizer que é político, que gosta de política. Mas, na verdade, você sabe que nos últimos 5 anos para cá, o assunto mais discutido no Facebook, por exemplo, é disparado política, o que prova que o brasileiro gosta de política. Talvez ele não goste ou não consiga admitir que gosta da política a ponto de fazer disso algo mais concreto, com mais raciocínio, com mais profundidade. Mas sendo o assunto mais usado, mais usual e usado nos comentários e postagens do Facebook nos últimos 5 anos no Brasil, mais do que prova que a política é, sim, assim como o futebol e aquela coisa que a gente falava, né? Futebol, religião e política não se discute, pelo contrário, né? Se discute, a gente tem que discutir, a gente tem que conversar e a gente tem que entrar num acordo, nem que seja um acordo pela democracia, né? Um acordo que leve em consideração as diferenças, mas que a gente saiba conviver. Hoje o país está extremamente polarizado, uma polarização talvez nunca vista dessa forma, os ânimos muito acirrados, a gente tem o que a gente chama de boicote, de censura, digamos assim, a gente não consegue mais conviver com a opinião contrária. Então, a gente acaba cancelando, que é o termo da moda, né? Pessoas, amigos e parentes em função de uma opinião contrária na política. A pandemia agravou uma coisa que já tinha sido a tônica de 2018. Lembram do ele não, ele sim? Isso dividiu o país. E muitos acabaram até perdendo amigos no Facebook, eu ponho entre aspas, porque ali a nomenclatura é amigos, mas muitos são conhecidos e a gente às vezes nem tem tanta relação. Mas olha a gravidade disso, né? Relações pessoais colocadas em absoluto xeque e de lado em função da gente não conseguir conviver com a opinião de outros. Então, está muito delicado fazer política e comunicação política em função desse cenário bélico, né? Intolerante, e não sei outras coisas mais, né? Para quem gosta de série, aqui agora vai uma dica assim, absolutamente de entretenimento, que não tem a ver com política, mas chama Fauda. Não sei se vocês conhecem, uma série israelense, né? Sobre a faixa de Gaza, né? É uma tropa de elite da polícia israelense que atua na faixa de Gaza, onde estão os palestinos convivendo com o Estado Islâmico, Hamas. Foi eleita a melhor série internacional pelo New York Times. Está no Netflix, para quem tem. Fauda. É incrível porque aborda a intolerância. E não é que nós chegamos no mesmo nível de intolerância, só que, graças a Deus, nós não resolvemos tudo ainda na bala, né? Porque lá as coisas são resolvidas de uma forma um pouquinho mais primitiva. Agora, vamos entrar na questão da comunicação dos mandatos propriamente dita e vamos estabelecer algumas regras. Óbvio, né? Óbvio, nós não somos, e ninguém aqui é dono da verdade, e ninguém aqui é também detentor de uma, digamos, de uma cartilha que seja assim, ó, colou, copiou e sai usando. A gente não tem eu não tenho nem a pretensão de fazer isso. Eu tenho a pretensão, sim, de dividir, compartilhar e trocar ideias. Por isso que é importante depois, amanhã, num outro encontro que a gente tem feito de 2 em 2, né, dias, a gente também aproveitar para ouvir mais vocês e também trazer algum tipo de olhar de fora, de esclarecimento. Mas a primeira coisa que eu vejo é que a maioria de nós, dos que têm mandato, de vocês, no caso, é refém dos atos para depois comunicar. É como se a comunicação fosse a consequência dos nossos atos, né? Então, primeiro, a gente toma uma atitude e depois a gente comunica. Só que se essa atitude já não for uma atitude pensada com antecedência e pensada estrategicamente, a minha comunicação já está comprometida, né? Então, primeiro eu tenho que imaginar que a minha atitude já é comunicação. Eu estava vendo o presidente Bolsonaro inaugurar, agora não lembro o que era, acho que era numa ponte, e ele foi lá sem máscara, sem capacete, de moto, né, e gerando aglomeração. Aquele movimento, evidentemente, nem entrando no mérito do ato em si, mas aquele movimento certamente é pensado e aquilo ali é comunicação, né? Está comunicando. Todos os atos que a gente faz acabam comunicando, e não só aqueles que a gente traduz em formato de comunicação.
eu vejo, eu sou publicitário, dei aula na PUC durante 15 anos, hoje dou aula na pós-graduação e vejo que muitos, até comunicadores e profissionais da comunicação, acham que comunicação é aquilo que a gente põe no formato de comunicação. Então, jornalistas põem no formato de uma matéria, de uma postagem, publicitários no formato de uma campanha e assim por diante. Não! Comunicação é a decisão que eu tomo, por exemplo, de qual forma de lidar com as pessoas, qual forma de me relacionar com as pessoas, qual é o grau de intimidade que eu vou ter ou não, tudo, cores, figurinos, semiótica, tudo está aí para comunicar. Então, quando a gente escolhe uma pauta para lutar, por exemplo, os candidatos, eu sempre digo, né? Candidatos que têm uma causa sempre saem em vantagem, porque uma causa te define já um nicho. E quando eu tenho um nicho e não tenho mais o todo, eu já estou muito mais, digamos, próximo do acerto, porque eu não estou falando mais com o planeta Terra, eu estou falando com aqueles que se interessam por aquele assunto. Então, quando eu determino já qual vai ser a pauta, a tônica da minha gestão, eu já estou fazendo comunicação, embora essa comunicação ainda não traduzida em peças de comunicação. Então, primeira coisa, então, comunicação é o que eu decido fazer pelo mandato, e aí vai depois vir aquilo que eu vou comunicar e a forma que eu vou comunicar. Mas vocês que têm um mandato em início, né, nós estamos no primeiro ano desse mandato, vocês têm uma oportunidade que eu acho que é ímpar, que é a oportunidade de definir como a gente vai ser percebido. Eu falei, não sei se todo mundo pegou, para quem está chegando agora, hoje trabalhando em outros segmentos, como, por exemplo, com artistas e atletas e de alta performance, eu vejo que todos têm a mesma dificuldade de compreensão que a maioria dos gestores, dos políticos. Isso não é uma crítica, isso é normal. Qual é o problema em questão? É que a gente acha que a gente precisa primeiro fazer para depois contar. Aliás, existe até uma máxima, existe até um conceito, um slogan, que é primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Isso já virou até slogan de gestão e de campanhas políticas. A questão não é essa. A questão é que antes da gente fazer, nós definimos um foco, definimos uma diretriz, definimos um norte, uma bússola. E aí sim vem as obras e os atos. E aí sim vem as peças que acabam comunicando o antes, o durante das obras e o depois, que são, digamos assim, os benefícios e as conquistas que acabaram sendo geradas para a comunidade. A questão toda é, eu sei o que eu estou fazendo antes de começar a fazer, eu sei como é que eu quero que as pessoas avaliem o meu governo e minha gestão, ou eu vou indo como um despachante do povo, recebendo demandas e fazendo, e uma hora um foco é mais desenvolvimentista, outra hora o foco é mais em cima da prestação de serviço mesmo, mais assim no pequeno, né? na pequena troca ali na rua, na lâmpada, na calçada. Será que é isso? Eu sou refém das coisas que vão acontecendo ou não? Eu tenho um norte, sei exatamente como eu quero ser percebido, até porque eu, gestor, tenho uma carreira. Eu tenho uma carreira que eu quero planejar e eu quero construir. Eu faço também... eu sou velho, né? Então já faço muita coisa. Mas eu faço também gerenciamento de carreiras e a gente vê que grande parte de nós aqui, nós que estamos aqui na sala, grande parte de nós acaba sendo assim refém dos acontecimentos e não protagonista da própria história. Claro que fatos vão acontecer pelo caminho, claro que acontecimentos podem mudar a direção das coisas que a gente tinha planejado previamente, mas não dá para ficar 100% assim orgânico, né? Tipo, me joguei e seja o que Deus quiser. Não, se vocês querem construir carreira em qualquer área, tá? Em qualquer área, se vocês querem construir carreira, vocês têm que ter primeiro definido aonde vocês querem chegar e como vocês querem ser percebidos ao final do caminho, ao final do trajeto. Então, não adianta eu sair assim de forma à la louca, como se diz, fazendo e resolvendo enquanto eu estou trabalhando e simultaneamente, porque certamente eu não vou ter e não tenho controle da minha narrativa. Então, se eu quero ser um profissional, um político que vai começar no município, como vocês são, muitos de vocês aqui, vice-prefeito, depois vai ser prefeito, depois, quem sabe, vai ser deputado, depois, quem sabe, vai disputar um cargo majoritário estadual ou vai
ser deputado em âmbito nacional e assim por diante, vocês não podem simplesmente viver o dia a dia e esquecer que vocês são os únicos construtores dessa linha do tempo. Então, aquilo que a gente decide fazer já é comunicação. Se eu sou um cara mais pacato, menos ambicioso, menos assim interessado, menos proativo, eu já estou comunicando que eu não tenho tanto interesse pelaquela função, que eu não sou apaixonado pelo que eu faço, que eu não quero alçar voos maiores. Isso é, sem falar nada, eu já acabei comunicando muita coisa. Então, olhem a importância da gente entender que comunicação é antes de comunicar. E é diferente de divulgar. Outra coisa que eu também sempre bato nessa tecla. Divulgar é dizer, olha, eu hoje estou tomando um vinho. Isso eu estou divulgando. Comunicar é saber que eu, ao tomar um vinho aqui, estou transmitindo algum tipo de informação. A pessoa pode estar me lendo assim, esse cara deve ser um cara mais assim, mais assado, de repente não gosta de cerveja, um pouco mais sofisticado, eu não sei. Aí a interpretação vem de vocês, mas com certeza comunica, com certeza transparece alguma coisa e esse transparecer ajuda vocês a formular e emitir uma opinião sobre a minha pessoa. Então, imagem pública é controle da narrativa. Se eu sou uma pessoa que tenho uma imagem pública, um artista, um atleta, um político, eu tenho que saber que tudo que eu faço, mas também tudo aquilo que eu deixo de fazer, comunica. E sabendo isso, eu tomo muito mais cuidado com o comportamento, com a roupa, com a fala, com o tom de voz, com a disponibilidade ou não que eu tenho para as coisas e para as pessoas e assim por diante. Com a presença ou com a ausência ou ainda com a onipresença nas redes sociais. Eu não sei o que é pior, se é a ausência, que daí ignorar ferramentas maravilhosas e absolutamente assim, indispensáveis hoje, como as redes sociais, ou se é pior a onipresença. A superexposição, eu acho que é tão grave quanto a ausência. A superexposição te torna banal. E ao te tornar banal, te torna absolutamente comum, sem diferencial, sem nenhum tipo de atrativo. E quando isso acontece, vem um carimbo em cima da gente e diz, ok, ali está mais uma pessoa normal, mediana, medíocre, até a palavra medíocre não é um xingamento. A palavra medíocre vem de médio, né? Então é um mediano. Quando eu recebi esse carimbo, é muito difícil de tirar. Aliás, todo carimbo é difícil de tirar. Tudo que cola na gente é difícil de tirar. Por isso que a gente faz um trabalho tão grande para evitar que algumas coisas colem na gente, porque depois para retirar é muito complicado. Aí vem as vacinas, né? Eu sempre falo, e para quem já me acompanhou e me acompanha, seja nos meus livros, cursos ou aqui mesmo nessa série de palestras, a importância das vacinas, gente. Não só a vacina do coronavírus, mas a vacina aquela que a gente consegue antecipar aos problemas. Se eu tenho algo que notoriamente é falado, se eu tenho algo que acaba ganhando uma força e uma repercussão entre as pessoas, nas redes sociais, na comunidade, mesmo que não seja verdade, se tem algo que estão falando, comentando ou, de alguma forma, abordando que envolve a minha pessoa, ou envolve a pessoa do meu prefeito, do meu vice-prefeito, e eu, como comunicador, tenho o dever de criar uma vacina. Uma vacina é uma resposta, uma saída, um posicionamento que defende daquele possível desgaste, que defende daquele possível transtorno. Isso é uma vacina. E vacinas são feitas em empresas. Eu cansei de fazer vacinas para grandes empresas daqui e de São Paulo, onde trabalhei em publicidade, porque a gente sabe que as coisas são ditas, que os boatos existem, que as fake news, aliás, uma expressão nativa das redes sociais, elas são cada vez mais recorrentes. Então, se eu tenho algo... Aliás, não precisa nem ser fake news, pode ser verdade, inclusive, mas eu devo me posicionar sobre aquilo que vai me causar dor de cabeça. Na publicidade, na gestão de imagem, eu não espero ter dor de cabeça para tomar Doril. Eu tomo Doril para não ter dor de cabeça. Ou eu tenho Doril já no bolso,
caso a dor de cabeça comece a aparecer, eu já tomo. Isso é vacina. Eu não espero ter dor de cabeça para daí perguntar para alguém qual é o remédio que se toma e aí decidir se compro hoje ou deixo para comprar amanhã na farmácia, porque daí a dor de cabeça já virou uma enxaqueca, já virou um AVC e já virou talvez o fim de uma carreira. Os fins de uma carreira, né, os fins de carreiras políticas, artísticas e esportivas, elas têm a mesma, digamos, origem, é na dificuldade do controle da narrativa. Eu estava vendo hoje uma entrevista que o Adriano deu para um jornal inglês, o Adriano Imperador, jogador, e ele falando das escolhas que ele fez quando ele abandona a carreira no auge. O Adriano teria idade para estar jogando ainda hoje. Abandona a carreira no auge, ganhando a alcunha e o título de imperador, abandona por uma questão de alcoolismo, por uma questão de depressão, e volta para o Brasil, enfim, tudo que vocês já sabem. Qual é a origem disso? Ele não controlou a narrativa dele, ele não estava atento à imagem que ele passava como atleta, como ídolo, e aí todo mais acaba sendo, digamos, ocasionado por essa falta de controle. Um político é a mesma coisa. Um político tem uma imagem na comunidade, ele fala algo despropositado, fora do lugar ou com a cabeça quente, aquilo repercute, aquilo pode pegar mal em públicos que são de seu interesse, e aí como é que reverte isso? Por isso que imagem, gestão de imagem é controle da narrativa. Na dúvida, não posta. Na dúvida, não responde. Na dúvida, não tecla. Na dúvida, não faz nada, né? Agora, para aquilo que eu já sei de antemão que é um problema possível, só gente omissa e preguiçosa não tem uma resposta já pronta. Uma resposta treinada, uma resposta executada, uma resposta filmada, uma resposta que tenha, assim, digamos, já tenha passado por todos os crivos, né, de pessoas próximas da gente, do gestor, para ver se ela cola, para ver se ela tem veracidade, porque eu certamente vou precisar usar. Uma resposta que demora para acontecer na carreira artística, esportiva e política é certamente uma verdade que acabou se tornando pela ausência de contraponto, pela simples omissão do contraponto. Então, vocês não têm ideia de quantas carreiras políticas foram prejudicadas porque uma inverdade ou uma meia-verdade não teve o contraponto da vacina. E aí virou aquilo que as pessoas acabaram recebendo. Se eu recebo de 10 grupos de WhatsApp uma informação e não tem nenhum lugar oficial que eu tenha o contraponto, ou seja, não saia da gestão ou da comunicação pessoal de vocês, que são vice-prefeitos, prefeitos, detentores de mandato, qual é a verdade que fica para mim, José, Dona Maria? Fica aquilo que eu recebi. Se aquilo que eu recebi tinha um fundo de maldade, fica a maldade. Não tenho como eu contrapor, não tenho como eu reaver aquele momento. E não tem como voltar no tempo, não é o filme De Volta para o Futuro. Eu não posso entrar num DeLorean, num carro e voltar para 2015 e mudar uma narrativa, mudar o que falaram de mim, mudar o que saiu na imprensa. Não tem como fazer isso. Agora, eu tenho como prever o que pode vir a sair, eu tenho como prever como é que eu respondo caso me acusem de tal coisa, e eu tenho como prever como me defendo na gestão se alguém, porventura, falar algo que seja uma inverdade. Então, gestão, quando a comunicação é bem feita e é bem pensada, a gestão não pensa, a comunicação da gestão não pensa só naquilo que o prefeito e vão fazer, naquilo que o prefeito e o vice-prefeito vão fazer para depois comunicarem. Pensa naquilo que tem que ser comunicado, mas naquilo também que tem que ser defendido. Eu bato nessa tecla sempre, sempre. Seja uma campanha, uma pré-campanha de governador, como nós estamos na fase agora de pré-campanha de governador, ou seja, cuidando da carreira de um jogador, de um Inter, de um Grêmio, de um Flamengo, de um Corinthians, a gente sempre diz a mesma coisa. Aquilo que tu for fazer, a gente ajuda a divulgar. Agora, aquilo que, porventura, a gente tem que explicar, defender, a gente tem que saber também com antecedência, porque eu preciso ter rapidez, foco e assertividade para responder. Assertividade é muito mal usado, tá? Eu que sou professor aí de redação, assertividade é usado como acerto. Assertividade tem a ver com ênfase,
Quando eu digo que uma coisa é assertiva, é uma coisa que teve ênfase, teve eloquência. Eu falei de forma assertiva, eu falei aquilo de uma forma convincente, não que eu falei. Não é uma gestão assertiva que acerta mais. Eu vejo que é um erro recorrente isso que se usa em comunicação, tá? Então, de uma forma assertiva, assim, eloquente, contundente, eu tenho que ter resposta para tudo. Se eu não tenho, a verdade fica de quem acabou, enfim, por maldade ou por desinformação, disseminando algo que não era exatamente verdade. Vamos lá. Eu tenho redes sociais da prefeitura. Eu posso também ter redes sociais da secretaria? Sempre perguntam isso. Perguntaram no último encontro que eu estava aqui com prefeitos e assessores. Olha, poder tu pode, mas saiba que você não tem mais o controle da narrativa. Porque como é que vai ter mais de uma origem para uma informação? Como é que eu vou filtrar simultâneos canais de comunicação para garantir que eles tenham foco, precisão, controle? Não. Aí eu entro num mundo muito perigoso, que é o mundo da proatividade. Proatividade é o seguinte: os meus assessores são proativos. Eles nem esperaram aprovar comigo, que sou vice-prefeito ou que sou secretário, e já saíram postando, porque eles acham que a rapidez é a tônica do momento, porque ouviram dizer que a rede social é para agora, é instantânea. Gente, não é porque a internet é instantânea que eu tenho que fazer as coisas sem pensar. Então, o proativo, eu brinco, o proativo, eu tive um chefe numa grande agência de publicidade, antes de eu estar mais focado só em marketing político e de imagem, que dizia o seguinte: o proativo, Zeca, é uma metralhadora de merda. Ele sai atirando e a gente depois tem que sair limpando, corrigindo, pedindo desculpas. Não adianta a gente ficar com vários canais de comunicação, porque isso é certamente dor de cabeça. Então, a minha recomendação primeira: uma prefeitura, uma gestão tem um canal oficial em cada meio. Um canal oficial no Facebook, um canal oficial no Instagram, um canal oficial no Twitter, um canal oficial no YouTube e assim por diante. Porque simplesmente duvido que alguma prefeitura das que estão aqui, e até as gigantes, São Paulo, Rio, Porto Alegre, tenham capacidade de ter especialistas com filtro e discernimento para ficarem 24 horas cuidando de cada uma das redes. Então, não tem. Então, é uma. Então, secretarias e autarquias, tenham aí a paciência, porque vocês, provavelmente, se a comunicação for bem feita, vocês não terão um canal de comunicação direto. Vocês vão passar por um crivo da comunicação da gestão. O que adianta a gestão ter um posicionamento fantástico, coerente, que tem o que eu falava antes, né? Antes de fazer a obra, o posicionamento já do que vai fazer, as prioridades, tudo isso é comunicação. Daí a gestão tem esse tipo de cuidado, e aí tem uma secretaria, uma autarquia, enfim, ou um agente político do governo que não, que resolve ser independente, resolve postar antes da hora, resolve postar de qualquer jeito. Gente, todo o trabalho de controle que foi feito e é executado pela gestão de forma macro é perdida lá na ponta. Porque o eleitor lá e o cidadão não fica... Tu acha que eles fazem esse tipo de separação? Não! Olha só, reúne a família e diz: gente, isso aí não é o prefeito, o vice-prefeito, isso aí é alguém lá da secretaria. Não, é a gestão. É a gestão. Se eu não encontro remédio no posto de saúde, não é o posto de saúde ABC, XYZ, é o prefeito, é o vice-prefeito. Então, sabe aquele caminhão das empresas, aqueles caminhões das empresas que está na rua e está escrito assim atrás, ó, como estou dirigindo, e tem um telefone? Por quê? Porque o seu Zé, o seu Jorge, que está dirigindo ali, qualquer um, o Matheus, que é um motorista daquele ônibus, se ele corta na estrada, anda acima da velocidade, põe em risco os outros motoristas, não é o Matheus que está fazendo isso, é a empresa. Porque nem sabemos quem é que está dirigindo, sabemos que aquele logotipo gigante na lateral do caminhão é responsável por aqueles atos. Então, quando o secretário, o profissional de comunicação, ou qualquer agente, ou secretaria, ou autarquia da gestão de vocês, posta alguma coisa ou responde alguma coisa numa entrevista, é vocês que estão postando e comentando. É através deles, mas o povo entende que é vocês que estão falando, na grande maioria das vezes.
Então, a gente tem procuração. Nós que somos prefeitos e vice-prefeitos, vocês dão procuração sem saber para outros falarem em nome de vocês. Porque se o cara lá for preguiçoso lá na capina, é o prefeito e o vice-prefeito que é omisso, que é preguiçoso. Então, olha como comunicação é muito mais do que o post, que o card, que a campanha. Até me irrita isso, porque o cara acha que comunicação é quando põe para fora. Comunicação é quando decide fazer ou não decide fazer alguma coisa. Se eu sou um prefeito e um vice-prefeito que quero passar uma imagem e faço, de fato, um trabalho de ser próximo das pessoas, disponível, gabinete aberto, todos esses termos que você já conhece de cor salteado, gabinete aberto, mandato na rua, o que vocês quiserem, eu tenho que, de fato, ser. Estou dando um exemplo. De fato, ser. Então, não adianta eu ser gabinete, eu, gestor, prefeito e vice-prefeito, ser gabinete aberto, vender a ideia de ser próximo das pessoas, se a gestão como toda é lenta, não dá respostas, é burocrática, é de difícil acesso, ou seja, a comunicação não é o que eu falo no slogan, é aquilo que eu encontro no dia a dia e na realidade. Aliás, slogans, vou falar até morrer. E slogan não é uma frase bonitinha que a gente colou e copiou de algum lugar, ou a gente acordou e dormiu com uma ideia, né? Dormiu e acordou com uma ideia de fazer uma frase que, essa frase tem um impacto legal. Slogan é uma promessa. Quando eu escrevo um slogan, eu estou prometendo aquele tipo de comprometimento. Então, um slogan é a síntese, é o resumo de um posicionamento. Como é que é o governo? Eu resumo isso no slogan. Se eu estou resumindo ali, estou prometendo que vai ser assim. Se eu estou prometendo, estou criando uma expectativa. E se eu estou criando uma expectativa, eu estou aberto a receber e a gerar frustração. Frustração nada mais é do que excesso de expectativa, certo? Se eu vou para um restaurante que eu nunca ouvi falar e estou morrendo de fome, se tiver um arrozinho e feijão bem feito, eu vou dizer, nossa, fantástico. Agora, se eu for recomendado como o melhor restaurante da região e o arroz e feijão for normal, eu vou dizer, puxa, o cara me falou tanto isso aqui é normalzinho, nada demais, não gostei. Frustração tem a ver com expectativa. Então, ao gerarem muita expectativa, estejam cientes que vocês estão gerando automaticamente também frustração. Então, quando a gente faz um slogan, faz uma promessa, faz uma campanha, faz um projeto para a prefeitura de comunicação e gera nas pessoas alguma coisa, algum tipo de expectativa grandiosa, a gente certamente vai ter que ter um trabalho redobrado para poder entregar, porque o flanco assim é muito aberto e a gente é muito vulnerável à frustração. Então, a minha recomendação é, antes de fazerem um slogan da gestão, eu sei que vocês já estão aqui em maio, já devem ter, mas antes de fazer um slogan da gestão, que é a síntese de um posicionamento, né? O que eu quero fazer? Como é que eu quero ser percebido? Posicionamento. Como é que eu traduzo isso? Slogan. Como é que eu faço isso na prática? Tudo que eu comunico tem que ter a ver com esse slogan, né? Tudo. Agora, para vocês não darem um tiro no pé e nem perderem tempo e gerarem frustração, perguntem para a gestão como um todo se é possível entregar aquela promessa. Então, faz um seminário, é básico, né, gente? É de 1950, Getúlio Vargas fazia. Faz um seminário com os secretários, com os principais assessores e com os CCs, enfim, e perguntem assim, olha, nós temos esse desafio que é fazer a gestão ser percebida assim em 2024. Ninguém faz comunicação bem feita se não sabe aonde quer chegar. O Júlio Ribeiro sempre dizia, um dos grandes mestres da publicidade brasileira, dizia, se você não sabe onde quer chegar, todos os caminhos estão errados. Então, se eu não sei como é que eu quero ser percebido em 2024, não é percebido como bom ou ruim. Não, percebido como fazedor, responsável, próximo das pessoas, corajoso, audacioso, não, prudente, porque lá, se eu não sei como quero ser percebido, meu amigo, a notícia é a seguinte, ó, tu não pode fazer comunicação, tu vai fazer no máximo divulgação. O que é divulgação? Saiu o asfalto da rua tal, divulga. Abriu o posto até mais tarde, divulga. Tem vacinação para 60 anos, 59, divulga. O IPTU foi adiado, divulga. Isso não é comunicação, isso é divulgação. Isso tu fez uma coisa e contou. Eu estou falando de, antes de fazer, decidir o que fazer, para daí ser percebido como. Isso é comunicação. Então, reúna lá os secretários, os assessores, enfim,
E digo, é possível a gente prometer isso? Daí o cara lá da pasta da educação vai dizer, bah, prefeito, bah, vice-prefeito, ou, puxa, aqui é impossível, porque nós temos uma defasagem aqui de alunos, estou dando exemplo, né, aleatório, nós temos aqui 2 escolas para entregar, nós não conseguimos nem resolver a fila da creche, como é que eu vou prometer que é o governo que mais ajuda as pessoas? Estou dando um exemplo, né? Então, antes de prometer num slogan, num posicionamento, pergunte para as pessoas que vão ser os agentes dessa entrega se é possível. Ou vejam com eles o que é possível prometer. Gente, comunicação sincera é muito eficaz. Comunicação sincera é muito eficaz. Ela pode não ser tão brilhante e tão revestida de plumas e paetês e brilhos, mas ela é muito, muito eficaz. Muito eficaz. A gente teve quando a VASP, olha como eu sou velho, VASP, Viação Aérea São Paulo, era, né, uma empresa estatal e foi privatizada, era o Canhedo, o presidente. Eles eram grandes anunciantes, né, da publicidade brasileira. E eles estavam quebrando, acho que foram doados aquela privatização ali para não quebrar. E aí a primeira campanha da VASP era assim, ó, o slogan da VASP era viaje bem, viaje VASP. Isso é só um exemplo, tá? Viaje bem e viaje VASP. Aí assumiu a iniciativa privada e veio uma comunicação mega profissional, né? Fantástica, de uma agência chamada DM9, que era uma referência até, depois veio para cá e a gente acabou até trabalhando junto. O que a campanha dizia? Dizia assim, num anúncio da Veja, quando a Veja era a revista que lida por mais de 1 milhão de famílias no Brasil. Hoje é 180 mil a tiragem, só para ter uma noção de como diminuiu o poder da revista. Aí o anúncio dizia assim, ó, lembra quando a gente dizia viaje bem e viaje VASP? Isso não era verdade. Pá! Aí tu virava a página e estava assim, ó, mas agora vai ser. Porque a VASP está investindo em treinamento, novos aviões. O que eu quero dizer com esse exemplo que é fora do meio político? Daí o Zeca eu sempre venho com exemplos fora do meio político, porque a política é vida, gente. A política não é a bolha política. A Dona Maria, o seu José, que são os eleitores cidadãos, eles vivem também, recebem impactos da publicidade convencional na televisão, na internet. Então, caiamos na real, né? Somos agentes geradores de imagem e conteúdo como uma empresa e uma marca é. Então, a publicidade verdadeira, ela pode não ser assim tão, digamos, atrativa no primeiro olhar, mas ela é mais eficaz do que a publicidade dourada, brilhante, mas mentirosa. Porque eu não estou gerando expectativa, eu estou dizendo a real, né? A gente, assim, por exemplo, um slogan da prefeitura, né? O desafio é grande, mas coragem não nos falta. Sei lá, falei aqui agora ao vivo. Bom, tá bom. Ninguém está dizendo que eu não estou dizendo e ninguém está achando que eu estou me achando o melhor prefeito e vice-prefeito da história. Mas estão dizendo assim, ó, responsável. Esse pé no chão. Aí tudo que eu for falar na entrevista na rádio, na postagem na minha página e perfil pessoal, na meu aspas lá na entrevista que eu dou para a matéria do site da prefeitura, tudo tem que conversar com isso. Ou seja, o slogan, o posicionamento é um direcionamento, ele direciona tudo que eu for fazendo ali. Aí lá no fim da minha entrevista eu digo, né? Porque o desafio é grande, mas coragem nunca vai nos faltar. Eu acabo o discurso dizendo, este é mais um exemplo de que o desafio é grande, mas coragem nunca vai nos faltar. E repito, e repito, e repito. E aí vocês estão fazendo o quê? Comunicação. Publicidade e comunicação é repetir, 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 repetir. 1000 vezes. E aquilo que é repetido 1000 vezes sempre se torna uma verdade. Então não adianta a gente fazer de acordo com o cliente e o freguês, né? De acordo com a situação. Então, uma hora eu sou emotivo, na outra hora eu sou incisivo, na outra eu sou bem realista, que nem eu falei agora, né? Quase que assim, o sincerão, o sincericídio. Na outra eu sou venha para a cidade que mais cresce no Brasil. Não dá. Eu tenho que ter uma coerência, porque naquilo que vocês vão falar com os empresários, na hora de trazer empresas para o município, naquilo que vocês vão falar com a equipe, na hora de motivar a equipe, e naquilo que vocês vão falar com a imprensa ou com o público em geral, tem que dizer a mesma coisa. Ah, o Zeca está falando o óbvio. Mas o óbvio não é feito. E eu arrisco a dizer que não é feito por 99% dos agentes públicos e das gestões.
Porque a gente cai numa tentação de dizer assim aquilo que é mais bonito de ouvir, aquilo que é mais assim, sei lá, prospectador, mais, enfim, mais bonito. Eu lembro da frase do Lula, né? Nunca antes na história, ele tinha isso que ele dizia, né? O que virou? Virou meme. Nunca antes da história se roubou tanto. Nunca antes da história se foi tão relapso com dinheiro público. Nunca antes da história tinha tantos políticos do mesmo partido na cadeia. Cuidado com aquilo que a gente repete, fala, porque aquilo vira um mantra, e o mantra pode ser a favor da gente ou contra. Por isso tem que ter muito controle se aquilo é possível de entregar ou se aquilo não é possível de entregar. Eu prefiro dizer o seguinte, ó, Zeca, tu palestra aqui, esses dias vieram me convidar, palestra para falei no Lula, coincidência, para os sindicatos de metalúrgicos, eu digo, palestra, qual é o tema? Não, sobre a realidade do trabalho deles. Eu disse, tá, mas eu não conheço a realidade do trabalho deles. Eu posso falar sobre motivação, sobre carreira. Ah, não, então tá. Bom, eu fui sincero, perdi o negócio. Perdi o job. Beleza, perdi a palestra. Mas eu não posso prometer que sei fazer uma coisa que chega na hora vai ficar evidente na segunda frase que eu tô lá que eu não sei fazer aquilo. Então eu prefiro ganhar essa tranquilidade, essa credibilidade a perder esse negócio de ocasião. Prefiro que vocês tenham isso em mente, que é preferível perder o entusiasmo inicial de todos e ganhar a credibilidade e o controle da narrativa. 1000 vezes. 1000 vezes. Então, poucos canais oficiais, um só para poder filtrar. As secretarias e autarquias estão dentro do canal oficial. Falo sempre e vou repetir quantas vezes for necessário. O Facebook, vamos pegar o Facebook. O Facebook é o canal de televisão que vocês têm. É um canal de televisão. Tem audiência, tem horários de pico, tem a faixa nobre, o horário nobre, tudo isso. Num canal de televisão, não existem vários programas? De manhã um programa, no final da manhã outro, de tarde outro. Por que no Facebook de vocês não tem os programas também? Então tem a hora e o dia do comunicado da saúde, da secretaria, tem a hora e o dia da entrevista com o prefeito, tem a hora e o dia do Fala Vice, tem a hora e o dia da educação, seja o formato que for, vídeo, foto, texto, mas tem a programação. Tudo que eu sei de antemão que é programado, eu audiência, consigo decidir se gosto daquilo ou não, se quero aquilo ou não. Então, vocês já notaram que só tem audiência, as emissoras só têm audiência porque elas têm uma narrativa e uma programação conhecida. Eu sempre brinco, eu nunca liguei no Sport TV atrás de notícias da política brasileira, porque eu sei que lá não existe isso. Mas eu também nunca liguei na CNN atrás do jogo do Grêmio, do Flamengo, do Inter e assim por diante. Porque eu sei que lá não tem isso. Agora, se eu estou acompanhando o perfil de vocês, a página de vocês, da prefeitura, eu tenho que também mais ou menos saber aquilo que é colocado ali para eu poder acompanhar. E se eu gosto daquele conteúdo, eu viro uma audiência fiel. E a audiência fiel é o melhor dos mundos. Não é alcance, não é o engajamento sozinho, e muito menos os views, tá? Que interessam. É a audiência fiel que interessa, ao fim e ao cabo. O que é audiência fiel? É aquela pessoa, enfim, aquele algoritmo ali que recorrentemente me segue. Não adianta só porque está me seguindo ali receber. Me segue, abre, olha, analisa, não deixa passar batido uma publicação. Políticos em geral, aí usando de novo o meu instituto aqui fictício, Honorato Pesquisas, político em geral adora uma métrica, né, que é views, né, visualizações, né? O meu vídeo teve 100 mil visualizações. Nós estamos bombando. Tu viu que nosso vídeo alcançou não sei quantos mil? Gente, visualizações, primeiro que é uma métrica totalmente capenga. A cada 7 segundos, um videozinho que tu deixou correr ali, tu pode ter ido aqui, ó, pegar meu vinho aqui, ó. Fui pegar meu vinho e correu 7 segundos no vídeo que eu não gostei. Eu dou pause, eu já sou contabilizado como alguém que assistiu. Bom, então assim, o vídeo tem 2 minutos, eu assisti 7, eu odiei, eu não gostei, eu não tive interesse. Então, calma lá, mais da metade dos views que vocês comemoram não são de vocês, são do tempo de resposta da pessoa, da minha mãe ali de 70 anos, e dizer, para, não quero ver isso, tá? Primeira coisa.
Segundo, quantas vezes eu e meus amigos e pessoas próximas assistimos vídeos para rir, né? Para rir da cara do cara que fez o vídeo. Olha que ridículo, cara. Meu Deus. E eu estou assistindo. Ou olha aqui, tu viu aquela cena no fundo ali? Olha o cara aqui gaguejando. Eu posso estar vendo um vídeo para deboche. Então, a métrica dos views, para mim, é uma métrica, no mínimo, preguiçosa. Eu vou atribuir as visualizações, porque daí eu posso, né, chegar no meu chefe e dizer assim, ó, chefe, dever cumprido, missão cumprida, alcançamos 15 mil pessoas. Não. Vocês não conversaram com 15 mil pessoas, vocês jogaram, em algum momento essas pessoas pegaram pelo rabo, pelo início, pela metade, sem som, e assistiram. Então, a métrica que importa são as pessoas que têm interesse nas nossas publicações, que é a tal da audiência fiel. Então, a gente usa aquele termo que é o tal do engajamento, né? É preferível eu atentar às pessoas que comentam e compartilham e fazem, de fato, alguma coisa com aquela informação, do que exatamente só as visualizações. Então, primeira coisa, não é aparecer, é gerar um fato. Segundo, não é gerar qualquer fato, mas um fato que tem a ver com o que eu quero e com o que eu imagino que seja a consequência dos meus 4 anos de mandato. Gente, volto a dizer, é que nem carreira, a gente trabalha com carreira, eu trabalho com carreira. Se tu quer ser percebido como o melhor advogado criminalista ou de família daqui a 4 anos, tu vai ter que construir agora essa narrativa. Se tu ficar fazendo família, tributário, provavelmente tu não vai ser considerado o melhor advogado daquilo que tu quer ser especialista. Porque a gente faz escolhas e faz renúncias, mas constrói uma narrativa. Então, como é que eu quero que o mandato seja percebido? Bom, então desde a primeira postagem, desde o primeiro ano, desde a primeira campanha, tudo converge. Tudo converge. Tudo converge. Mas a campanha do IPTU não precisa, porque é uma campanha aleatória. Precisa sim. Ela fala dos prazos, datas e descontos eventuais, mas dá o recado da gestão. A campanha de vacinação fala dos locais, horários e idades, mas dá o recado da gestão. Então, sempre reforçar o posicionamento, que é traduzido em várias formas, mas, sobretudo, também no slogan, que é a síntese desse posicionamento, certo? Então, a mensagem não pode ser difusa, feita por qualquer um, é canais oficiais. Secretarias ansiosas para ter seu próprio canal, cortem os naipes, cortem os naipes, porque vão fazer de um jeito que não passa pelo filtro, e aí vai ter que sair depois fazendo vacina para 35 assuntos. Vai ter que sair depois limpando. Não era bem isso, veja bem, olha só, o secretário quis dizer uma coisa, na verdade a prefeitura tem outro posicionamento. Não, horrível, certo? Então, um posicionamento só oficial no Facebook, um posicionamento só oficial no Instagram, um posicionamento oficial só no Twitter, um posicionamento oficial só no YouTube, no site nem se fala. Então, um posicionamento só. As pastas estão dentro desses canais, como programas, como digamos, geradores de conteúdo dentro da programação do canal, da televisão que vocês têm, que é o Facebook. Tem horário de cada pasta, dia de semana daquilo, já resolve, né? Outra coisa, vai dar entrevista, vai se comunicar com a imprensa, muito comum, né? Vocês dão muita entrevista em rádio, muitas. Gente, é uma baita oportunidade da gente passar um recado da gestão, mas, sobretudo, da gente treinar as nossas vacinas. Porque a menos que vocês sejam pegos na rua e recebam um microfone na cara porque aconteceu alguma coisa e aquela entrada é ao vivo, na maior parte das vezes vocês foram convidados para um programa que você já sabe qual é a tônica do programa, já conhece o perfil do apresentador, ainda mais cidades pequenas, né? Por que vocês não vão preparados? E por que prefeitos e vice-prefeitos, uma pergunta que eu faço direto também, não fazem treinamento para pesquisa, para entrevistas? Media training. Tem 35 neguinhos, pessoas para fazer comunicação para fora, para fazer cardio é uma indústria. Dia do engenheiro, dia da mãe, dia do padeiro, tá. Agora não tem uma pessoa para dizer, meu vice, senta aqui na frente, vamos testar essa resposta. Não está convincente aqui, ó, olha no vídeo. É mesmo, tá convincente. Prefeito, olha só, por quê? A comunicação na entrevista é 10 vezes mais importante que todos os cards somados na história do planeta. Vocês não sabem a penetração que tem o rádio, vocês sabem, né? Que tem o rádio muito maior que tem uma postagem oficial. Então, vamos cuidar para a gente também ser o canal de comunicação e não só delegar isso às peças de comunicação. Então, aquilo que eu falo na rua, na entrevista,
no meu perfil e na minha página pessoal, estão construindo ou destruindo aquilo que eu estou pretendendo fazer na gestão como imagem. Então, imagem é, antes de qualquer coisa e acima de qualquer coisa, coerência. Aquilo que quem me acompanha já me viu, me fala 1000 vezes. Ninguém contrata um personal trainer gordo. Ninguém vai confiar naquilo que tu fala uma coisa e faz outra. Se o cara cuida dele, como é que vai cuidar do meu corpo? Então, por que que eu vou incorrer nesse erro, ciente de que é assim que as coisas funcionam, só por preguiça, por omissão ou, eventualmente, por desconhecimento? Mas eu duvido que, pela qualidade das pessoas que estão aqui, das mais de 1000 pessoas que já participaram dos outros encontros somados, eu duvido que tenha gente assim inexperiente a ponto de, ou ingênuo a ponto de achar que as pessoas não formulam as suas opiniões. As pessoas estão sempre nos analisando. Sempre nos analisando. Sorria, você está sendo filmado como nunca. Nós estamos sempre sendo hoje analisados e filmados. Porque estão assim, ó, analisando, fotografando e filmando, que é para poder mostrar para os outros no grupo da família lá. Olha aqui, ó, esse vice-prefeito que diz que é da causa animal acabou de chutar um gato aqui na minha rua. A gente tem que cuidar que tudo que a gente faz hoje é mais visível do que nunca na história do planeta Terra. Então, isso é para me deixar ansioso, nervoso e não natural, robótico? Não, né? Não. Agora, se tu já sabe, olha a importância das vacinas, né? Se eu já sei que eu sou meio estourado, dando um exemplo, se eu já sei que eu sou meio assim, como se diz aqui no Sul, né? Com os cornos virados, o cara já me vem atravessado e eu gringo já saio falando. Então eu já vou criar uma vacina, porque quando surgir esse aqui foi grosso, eu vou dizer, não, é que esse cara só pensa em trabalho, ele não sabe fazer outra coisa. E se eu tenho a possibilidade de me atenuar e vacinar sobre algo que é da minha natureza, do meu comportamento, então, se eu não fizer isso, eu sou um incompetente e sou uma pessoa relapsa com a minha imagem pública. A maioria das pessoas acha que imagem pública é a sequência de atos que tu faz, assim, de realizações, melhor dizendo. Quase que eu fechei a porta e dizer, não é comigo. Então, vou desligar o... A maioria das pessoas acha que a nossa imagem é gerada a partir da sequência de obras e realizações que a gente faz. Como se a gente fizesse uma série de realizações, de entregas como gestores, a gente tivesse isento da imagem negativa. Não tem nada a ver. Eu posso entregar e não ter uma imagem positiva. Por quê? Pela forma que eu fiz isso, mas, sobretudo, pela minha ausência, minha omissão na defesa e na vacina de algumas coisas do meu comportamento. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma gestão que trouxe 2 montadoras, quando a montadora era assim, tipo, pensa numa empresa que gera empregos, montadora. Hoje já mudou, né? Mas era montadora. Até os anos 90, meu Deus do céu. Aquele governo trouxe 2 montadoras, mais uma série de empresas, e não foi reeleito, porque não é quanto vocês realizam que determina uma reeleição ou uma boa avaliação. É como vocês contam a história do mandato de vocês. Antes, enquanto estão formulando as obras, durante, enquanto estão realizando as obras e, sobretudo, depois, o quanto aquelas obras impactam a vida das pessoas no município de vocês. Entendendo isso, tu vai ver, vocês vão começar a compreender como gestores meia-boca, ruins, falhos, têm mais chance de êxito de reeleição, e às vezes gestores fantásticos, técnicos, cheios de boas intenções e cheios de, digamos, de feitos a serem exaltados, às vezes têm muita dificuldade de reeleição, ou seja, de aprovação. Aí vem uma recomendação também que é minha e de vários profissionais recorrente. Vocês, vice-prefeitos e assessores, mas sobretudo vice-prefeitos e prefeitos, adoram saber o grau de aprovação da gestão. Fazem pesquisas quantitativas, 50% aprova, 20% acha média, 10% ruim e 5% péssimo. Sei lá, nem fechei 100% aqui, mas só para... Ok. Mas se aqueles 50% que me aprovam estão assim, na corda bamba para desaprovar, que é aquele cara que não se envolve muito, que não é muito crítico, é mais, digamos,
assim, distante do que acontece na cidade, ou por perfil, ou até por atividade econômica, não está tão no dia a dia da cidade, então opina como razoável, quando na verdade a opinião dele poderia ser perfeitamente também compreensível e compreendida como ruim. Aquele cara, muitas vezes, aquele cliente, consumidor, eleitor, cidadão, que tudo é a mesma pessoa, né? Ele fica lá na lacuna dos que aprovam, mas ele não aprova, na verdade. Se ele for instigado, ele não aprova. Por isso que eu digo, a pesquisa única que serve para avaliar e para determinar rumos de comunicação é a pesquisa qualitativa e não a quantitativa. Por favor, se vão investir, invistam em grupo de discussão, focus group, mediados por um psicólogo, contratem uma empresa que vai fazer o trabalho correto, não podem participar pessoas que já participaram, tem uma série de requisitos, o grupo tem que estar assim, heterogêneo o suficiente para ter a contribuição de todos, e ali vocês vão ouvir e ver coisas que vocês nem imaginam, como o povo fala de vocês, e da forma como o povo fala de vocês. Porque ali as pessoas estão protegidas por uma sala, vocês estão atrás de um espelho, protegidos por uma sala, estão se sentindo à vontade, porque daí o papel do mediador é fazer esse papel, né, de deixar todos à vontade, e elas falam, e falam mesmo. E quantos, para não dizer quase todos, slogans e posicionamentos que eu fiz na vida para grandes empresas, como o Renner, e até para grandes campanhas como o governo do Estado, Senado e tal, eu não fiz, e muitos de nós fizemos a partir de coisas que surgiram na qualitativa. É o eleitor que diz lá uma frase que a gente capta e transforma aquilo em comunicação e devolve, e quando ele recebe, ele diz, poxa, exatamente como eu penso. Claro, a gente copiou dele. Então, qualitativas, pesquisa, informação, qual é a análise de sentimento das pessoas em relação à tua gestão e não só qual é a opinião numérica, quantitativa sobre a gestão. Vocês acham que estão agradando e abafando e às vezes estão rumo a um precipício. E vice-versa, acham que terra arrasada quando na verdade a avaliação é boa, porque as pessoas percebem o esforço, percebem a dedicação. Então tudo isso tem que ser medido e avaliado em pesquisas qualitativas, tá? Então, comunicação é frequência, é coerência, é permanente mensuração. Ah, Zeca, mas não dá para todo o tempo estar fazendo pesquisa, é caro. Eu sei que é caro. Então não faz todo o tempo, mas faz uma vez por ano, mas vai corrigindo essa rota. Porque eu posso estar dizendo A e o povo está entendendo a minha boa intenção, mas o melhor mesmo seria dizer A, B, o meio entre o A e o B, porque daí eu acerto o tom. Isso é normal. Todas as empresas do mundo, grandes e médias, fazem esse tipo de trabalho. Monitoramento de redes sociais, o que estão falando da gente, não nas páginas oficiais, mas fora das páginas oficiais. O que a gente pode traduzir desse sentimento para transformar isso em comunicação e surpreender eles com um posicionamento, uma campanha que se antecipe aos fatos, né? Tudo isso. Vacinas. Antes da coisa ganhar uma conotação pública geral, a coisa nasce sempre no pequeno grupo. E isso a gente consegue fazer com monitoramento e com pesquisa qualitativa. Sabe que muitas das coisas que a gente surgiu, que foram os pepinos que eu acabei resolvendo na vida, em termos de imagem, nos casos que a gente tinha pesquisa qualitativa, nasciam lá de um pequeno grupo, e aquilo, se não era abafado na hora certa, e aconteceu o caso que não foi abafado na hora certa, que foi subestimado, ganhou um tamanho tão grande que foi impossível de responder. Então, coerência para falar e fazer a mesma coisa, repetição, porque tudo que a gente repete vira verdade, para o bem e para o mal. Controle, que é eu vou falar aquilo que eu estou prometendo e vou fazer e falar a mesma coisa e vou monitorar o tempo inteiro para ver se estou falando e estou sendo compreendido da mesma forma. Tem uma frase que é um mantra da publicidade, a gente que é publicitário, que diz assim, propaganda não é o que você fala, é o que os outros entendem. Porque às vezes, mas eu estou falando A, mas estão entendendo B, meu amigo. Estão entendendo B. Então não adianta falar, tem que traduzir da forma correta. E como é que tu sabe isso? Monitorando o tempo inteiro, para saber se está acertando ou não. Porque é que nem aquele prefeito e vice-prefeito que diz, mas nós fizemos a maior quilometragem da história de asfalto. Nunca se construiu tantas escolas. Bom, essas obras podem até ser verdade,
mas elas estão na tua cabeça, que é uma cabeça quantitativa. Tu acha ainda que quem faz mais coisas é mais bem visto, e não é verdade. Quem faz as coisas e conta da forma certa, claro, coisas bem intencionadas, né? E conta da forma certa tem muito mais chance de êxito do que aquele que faz mais coisas. Então, comunicação também é decidir o que falar e o que propagar, mas também o que não falar e o que não propagar. Ninguém é especialista de todos os assuntos. Uma gestão não tem que cuidar de forma pública, notória para fora de todos os assuntos. Ela tem que cuidar enquanto gestão. Mas enquanto comunicação, ela elege os pontos fortes. E, ó, martela, 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 martela. Porque eu posso, ao final da gestão, eu, eleitor, não gostar e ter outra preferência por outro candidato. Mas eu não vou ter rejeição a esse mandato. Eu vou, no mínimo, deixar numa lacuna do, quem sabe, pelo menos esse cara não mentiu para mim, foram sempre coerentes. Eu deixo numa lacuna do quem sabe. E a lacuna do quem sabe é a primeira, é a mais frágil que cai. É um castelo que rui primeiro. Então, por quê? Porque a gente tem, assim, uma opinião que ela não é negativa, ela é média, mediana. E essa opinião eu reverto. Eu trabalho do outro lado e trabalho bem feito. Então, a gente não tem que agradar todo mundo, mas a gente tem que agradar, sobretudo, o nosso desejo e o nosso projeto de imagem que a gente quer ao final dos 4 anos. Esse é o cliente de vocês é o projeto. É esse que é o maior, né, digamos, responsável por tudo. Se a gente não tem o controle do que a gente está fazendo, do que a gente está projetando, a gente não tem controle daquilo que vão pensar sobre a gente. Então, minha dica é, amanhã a gente aprofunda mais, mas a minha dica é, vamos falar aquilo que a gente pode entregar, coerência, para não criar expectativas demais. Lembra? Tudo que eu prometo demais cria expectativa. Quando eu não entregar, cria frustração. Frustração não existe se não tem expectativa. Se eu não tenho expectativa sobre o dia de hoje, o dia foi ok sempre. Agora, se eu tenho alguma expectativa naquela festa, daquele evento, daquele show, geralmente frustra. Então, não criar expectativas demais, mas a expectativa que eu posso cumprir. Ouvir servidores, secretários e assessores para comunicar aquilo que é capaz, que todos são capazes de entregar. Repetir a exaustão. Nunca fazer uma coisa sem saber o que tu quer como resultado lá daqui a 4 anos. Isso aqui ajuda ou atrapalha esse post? Ah, pode atrapalhar. Não faz. Essa campanha ajuda ou atrapalha? Ajuda hoje, no momento que tem uma briga momentânea com a Câmara de Vereadores, tem uma briga momentânea, mas no médio prazo atrapalha. Não faz. Isso aqui, se eu postar, tem algum risco de danos para a imagem? Tem. Não posta. Não é competição de quem mais posta, não é competição de quem é mais frequente, mas é sim uma disputa de quem tem controle da narrativa. Quem conta uma história, podem ver. Por que a esquerda tem um grande mérito? Porque ela consegue manter uma história, porque já tem tantos desmandos e histórias que já são assim, de que colocam em xeque a própria narrativa da esquerda e ainda assim eles permanecem com grandes bancadas, diminuindo tudo, mas ainda com força. Por quê? Porque a narrativa que se conta é única, e ela é repetida, repetida, repetida. Tudo que a gente repete tem nicho, ou seja, tem foco, né? Tem um mercado exato para aquilo que tem êxito. Então, repetir, controlar, não ser o arroz de festa nas postagens e nas campanhas, menos é mais. Ah, mas faz uma semana que não tem uma campanha ou uma ação da prefeitura. Gente, a prefeitura não é empresa de eventos nem de gincana. Ela tem que ter o controle da narrativa. Tá? Então, controle, controlar a ansiedade, repetir aquilo que deve ser repetido, posicionamento e, sobretudo, saber onde quer chegar. Então, das pessoas físicas que vocês são às pessoas jurídicas que vocês representam, é a mesma coisa. Se a gente não sabe como quer ser percebido, a gente não sabe o que está falando, nem fazendo. A gente está fazendo no colocopiou. Tu viu que a prefeitura de Tarará está fazendo? Vamos fazer aqui também. Tu viu que agora tem lives todo dia, às 5 da tarde, na cidade e tal? Vamos fazer também. Tu viu que... Gente, isso aí é insegurança e amadorismo, porque eu estou inseguro a ponto de sugerir uma coisa diferente, então eu pego uma coisa que deu certo
e amadorismo, porque eu estou perdendo a chance de ser único, de ser a ver especificamente com aquele lugar, com a minha terra, com o meu jeito de fazer, com a característica do meu prefeito e do meu vice-prefeito, para imitar como papagaio que sou coisas feitas pelos outros. Então, a melhor comunicação do mundo sempre vai ser aquela que é original, que tem a ver com aquele cara, com aquela cidade, com aquele contexto, e não assim que eu peguei aleatório porque eu vi e quero imitar. Eu quero ser meio Bolsonaro, eu quero ser meio prefeito de Colatina, eu quero ser meio fulano. Não, não. Quem quer ser isso tem que procurar um psiquiatra, para procurar um gestor de imagem, comunicação bem feita dos assessores de vocês que são competentes. Tem que ter originalidade, tem que caber só para vocês, tem que caber só naquele momento e especificamente para o projeto que vocês têm de governo e de reputação. Se não, é chutar, é fazer assim de forma absolutamente aleatória e não ter nenhum tipo de responsabilidade com a consequência. Narrativas controladas, imagem preservada. Narrativas controladas, imagem preservada. Narrativas aleatórias, cada um dia uma coisa, eu vou de acordo com o tempo, o vento, a temperatura, o clima, a estação. Imagens difusas. Imagens difusas, seja o que Deus quiser. Se pensam bem de mim ou mal de mim, ou se eu estou abafando, eu estou sendo assim a piada do bar lá na esquina, só Deus vai saber. Porque vocês abriram mão de ter esse controle e de ter essa resposta. Muito obrigado por hoje. A gente segue amanhã, mas agora o Roberto faz assim, mestre cerimônias para ver se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Zeca. Então, o mestre cerimônia vai abrir o espaço aí para as perguntas. Perguntas, dicas, dúvidas, está à disposição. Lembrando aquilo que a gente sempre lembra, né, Roberto? Quem não quiser fazer aqui, nesse fórum, ou agora, ou daqui a pouco, acaba aqui. Tem vinho ainda aqui, então acaba aqui, que eu só falei, né? Agora eu vou beber. Acaba aqui, eu fico automaticamente à disposição nas redes sociais. Essa palestra, esse curso é gravado, todos são gravados, né, Roberto? Então, todos são gerados para depois, posterior visualização. E a gente tem amanhã um encontro que a gente pode fazer, e sempre faz, começa de onde paramos e vamos para frente. Então, ninguém fica sem resposta, tá? Exatamente. E aquele nosso número que nós enviamos o link de acesso no WhatsApp também pode ser usado para fazer perguntas. Hoje ou amanhã, daí nós podemos adiantar já as perguntas para o Zeca e ele responde na hora de amanhã. Roberto, duas pessoas no chat disseram que não estavam ouvindo, mas só duas. Acho que não foi problema nosso aqui, né? Foi em alguns... Pois é, eu fiz uma pesquisa interna aí com o pessoal que eu conheço que estava online e não tiveram problemas. Então, acho que foi alguma configuração ou a rede, virtual. a transmissão. Tá bom. Exatamente. E as aulas, como o Zeca falou, vão ser disponibilizadas no YouTube e depois o link será aberto aí, enviado para vocês aí para consulta posterior. Alguém? Olha, das duas, uma, né? Ou saciou todas as dúvidas ou foi um fracasso, né, Roberto? Não, tô brincando. Tem pessoal que... Tá ótimo. Não, tô brincando. Não, deixamos para amanhã, vamos deixar para amanhã todas as dúvidas. Já está pipocando aqui no WhatsApp com 4 pessoas que estão aqui na sala e aqui o Michael botou aqui anotações positivas, o pessoal mandando também. Uhum. É assim que acontece. Vai surgindo e amanhã a gente se encontra de novo e pode partir daqui. Perfeito. Eu já tenho algumas perguntas para ti amanhã, é isso. Tá bom. Zeca. Gente, tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu estou lá como Zeca Honorato no Instagram, Honorato com H, então é bem fácil. Perguntas, eu não fujo da raia. Pode perguntar que se eu não sei, eu digo eu não sei. Se eu sei, eu respondo na hora. E a gente está aqui para... Todos nós estamos, na verdade, no mesmo barco, né? A gente resolvendo pepinos e situações diárias e a gente tem que ter o controle da narrativa, que é o mais difícil, porque é mais fácil a gente ser o sabor do vento, né? O sabor do vento é mais fácil. Eu acordo amanhã, vejo se está frio, põe o casaco, se está calor, põe o camiseta. Agora, saber onde eu quero chegar e botar casaco mesmo quando está calor, porque essa é a minha história, aí é mais difícil. Aí tem que ter muita coragem.
Então tá, gente. Até amanhã e estamos nas redes sociais. Forte abraço.